Seja muito bem-vindo a mais um podcast da Tax5. Hoje nós vamos falar sobre reforma tributária 2026, versão 2026. Você vai entender que hoje, nesse podcast, o que muda em 2026. Hoje eu tô aqui com o meu convidado Aurélio Moura, sócio da Tax5, e a gente vai abrir a caixa preta para você entender o que você precisa fazer no ano de 2026, o que a tua empresa precisa fazer e precisa prestar bastante atenção em quais são os principais pontos que você precisa ajustar esse ano de 2026. Muito bem, Aurélio, queria que você se apresentasse rapidamente para o pessoal, para quem ainda não conhece aqui a Tax5 e você, falar brevemente para a gente já começar e depois já entrar no nosso assunto. Show de bola. Bom, pessoal, a Tax5 é uma consultoria tributária que desde o ano de 2009 vem ajudando empresas de todo o Brasil na implementação de obrigações acessórias. Então, começamos lá na época do SPED e cá estamos na porta da reforma tributária e agora, 2026, um ano mais do que especial que a gente chama de ano zero. A gente definitivamente entra para um novo modelo de tributação e estamos diante da maior revolução na tributação da história do país. Então, obrigado a você aí que vai nos assistir e realmente o que nós vamos tratar aqui nesse podcast, nesse bate-papo, vai ser a reforma tributária na prática, 2026 a 2033, para que a gente saia desse mundo dos conceitos e vá para o mundo real do que efetivamente todo mundo precisa fazer para ter uma implementação segura, estruturada e principalmente, Henrique, sem riscos, né? Eu acho que todo mundo busca. Perfeito. Para a gente começar já nesse aquecimento aqui, Aurélio, fala um pouco para a gente por que o ano de 2026 talvez possa ser ali um divisor de águas quando a gente está falando de reforma tributária? Cara, eu acho que o 2026, por ser esse ano zero, por ser o ano do start, ele tem um quê bastante especial. Porque a gente acaba dizendo que não começar o projeto com o pé direito pode ser um problema. Então a ideia é que a gente consiga entender o que precisa ser feito do ponto de vista estrutural, da forma mais holística possível. Porque não é um jogo de números e de impostos que está sendo alterado. É a forma de se fazer negócio no Brasil que está sendo alterada. Então, é muito importante que as empresas entendam que a transição ela vai acontecer em ondas e nós estamos apenas na primeira onda. Então, quando a gente diz que 2026 pode ser um divisor de águas, eu acho que é no sentido de preparação, clareza e planejamento. A pergunta de milhões que a gente diz na consultoria é, nesse momento, o que é mais importante? Direção ou velocidade? E, no fundo, depende. Depende da tua cultura, depende do tamanho, depende de como você está organizado. Porque se eu correr errado, eu posso correr para o lugar errado, mas continuo correndo. Mas também se eu for, às vezes, caminhando, mesmo que seja para o lugar certo, o relógio é que vai me pegar. Então, é um malabarismo com dois elefantes ao mesmo tempo. Por isso que a gente tem que realmente planejar, estruturar e se adequar em 26 para o que passa a vigorar de 27 para frente. Legal. A gente estava conversando um pouquinho nos bastidores antes da gente gravar aqui, e eu até tinha visto também um artigo que vocês publicaram no blog de vocês sobre a segunda onda da reforma tributária. Na sua opinião, na sua visão, até para quem está assistindo a gente, o que muda em relação à primeira com essa segunda onda que, pelo que eu entendi, começa agora em 2026, certo? Exato. A gente costuma dizer que essas ondas da implementação, a onda 1 ela já foi. Bem ou mal, ela já aconteceu. Então, você provavelmente fez o que tinha que fazer, o que era ao teu alcance, em 2025. Foi um ano de parametrizar sistema, de adequar os novos códigos, de fazer o enquadramento tributário. E isso, de alguma forma, como eu falei, bem ou mal, com ajuda ou não, foi feito. Então, esse ano, ele muda tudo. Porque é como se a gente tivesse que assentar em outras mesas. E essa onda 1 foi uma mesa operacional. Foi uma mesa de cadastro, uma mesa de parametrizar, uma mesa de sistemas. E ela ainda não quebrou completamente, né? A gente tem ainda agora as regulamentações chegando. Então, ainda a gente tem um resquício da onda 1. Mas, de fato, todo mundo já entendeu o que tinha que fazer. Agora, a gente entra no como a gente vai fazer o daqui para frente. Então, essa esfera operacional dá agora lugar para uma área mais tática. É mais processo que eu tenho que revisar, é mais departamentos para se adequar. E eu vejo como os departamentos meio que interligados, só que de forma obrigatória. Então, quando a gente falava que o projeto era multidisciplinar, não era no conceito, é na prática.
É o financeiro conversar com a controladoria, que conversa com compras, que conversa com o comercial. Se isso não for de maneira integrada, sistemicamente ou não, de maneira integrada e com coerência, a gente continua atendendo o business, mas vai patinar nas regras desse novo jogo. Legal. Você falou comigo sobre um ponto interessante, na verdade, que você estava também comentando comigo, que algumas empresas que se prepararam para 2026, para esse start em 2026, elas fizeram várias ações internas. Só que, para quem fez o dever de casa em 2025, o que em 2026 ele precisa conferir para ver se, de fato, algo não foi feito de forma errada, pode conter algum risco que vá prejudicar a empresa ou nesse ano, ou a operação em 2026, ou também nos próximos anos, aí 2027, 2028 até 32. Interessante, ótima essa pergunta. Henrique, eu acho que esse é um ponto dos que a gente tem que tratar em 2026, que seria o mais sensível. Porque, cara, imagina se você fez a fundação de uma construção e depois que o engenheiro do prédio pronto, depois que está tudo pronto, eu vou te falar, cara, você fez errado. Então você vai ter que refazer. Mas isso, por mais que seja doloroso, é necessário de se fazer essa certificação. Esse é um processo que as empresas agora estão começando a ter essa maturidade de auditar, certificar que aquilo que foi feito da maneira correta. Porque o fato de uma nota ser validada não significa que o conteúdo tributário dela está correto. Então, essa amarração do código NCM, do código NBS, o código CST, do código com o conceito, com o contexto que está envolvido, espelhando realmente a operação, tem muita gente que está entendendo que aquilo que foi feito passou de ano, mas não era a nota que ele gostaria de ter tirado. Então, a nota está sendo validada, mas o conteúdo ainda está errado. Então, tem muita gente que agora está tendo que revisitar. A gente está ajudando empresas nesse trabalho até de certificar o conteúdo, visto que a gente também tem dentro de casa uma série de tecnologias que a gente pode usar para auditar essas notas e simular uma fiscalização como se fosse o próprio agente fiscalizador. Então, significa que o que ela fez em 2025 ali, se tiver algum erro ou algo que não foi feito da forma correta, em 2026... pode conter um risco muito grande ali. O que isso acarretaria? Qual que é o tipo de impacto? De fato, é delicado porque o que o dispositivo legal trouxe é que o contribuinte ele está dispensado do pagamento em 2026, desde que cumpra as obrigações acessórias. Então, leia-se. O que seria cumprir a obrigação acessória? Todo mundo fez essa pergunta. E obrigação acessória cumprida em tempos de reforma tributária significa fazer o destaque, que é o CBS-BS, com as tags, mas também enviar os eventos. A própria DERE é fato, uma declaração nova aí para regimes especiais específicos, também é um tipo de obrigação acessória, e o não cumprimento da obrigação acessória me faz ter que fazer o pagamento. Então, imagina você na tua empresa, o Brasil inteiro está dispensado e você, por um erro, vai ter que pagar. Isso para a carreira, para quem está em tax, é um risco muito grande na carreira. E para a própria empresa, acaba gerando um prejuízo. Logo quando você abriu o podcast ali, a gente foi fazer a sua apresentação, você falou que hoje a reforma não é só uma mudança tributária, mas sim na lógica de fazer negócio. Total. Me fala um pouco mais dessa sua visão, tá? O que isso significa ali, talvez no dia a dia do fiscal ou então da empresa? Cara, eu tenho uma máxima que eu digo assim, o modelo declaratório, ele está passando por uma mudança e está indo para um modelo transacional. O que na prática significa aí para você, que está no dia a dia? Quando eu tenho um modelo que eu declaro, eu primeiro faço, depois eu conto através de uma declaração. O modelo transacional, a nota, que é a obrigação acessória, ela precisa nascer correta. Então, quando a gente diz que a nota necessariamente tem que nascer de maneira correta, é uma quebra de paradigma muito grande, Henrique, porque hoje as empresas não estão acostumadas, aculturadas com isso. Aquela questão do, olha, eu vou fazer e depois eu retifico, isso acaba, vamos dizer assim, estando com os dias contados. E, cara, qual que é a parte que mais dói nas empresas? A gente tem uma cultura, até a gente como pessoa, em casa. Vou fazer um churrasco na minha casa, tu vai comigo. E aí eu vou fazer aquela baita faxina para receber os convidados. Depois que a festa acaba, é como se a gente relaxasse um pouquinho e voltasse um pouquinho à bagunça ali que a gente está acostumado. Cara, imagina que agora vai chegar essa visita e nunca mais ela vai embora. Ad eternum tem que estar tudo arrumadinho. Então a nota precisa nascer correta e precisa se manter correto. Então acho que esse é um ponto que as empresas no Brasil, nós, enquanto contribuintes, não estamos acostumados. Porque a gente conversa com empresas de todo o Brasil, de todos os segmentos.
E, de verdade, é difícil você encontrar uma empresa que consiga pôr a mão no fogo e dizer, eu garanto que o meu cadastro está 100% certo e 100% atualizado daqui para frente. Então, mas isso é uma exigência da nova regra, é uma exigência do novo jogo. E como as empresas vão fazer isso? Estruturando processos de governança daqui para frente. Hoje, na sua visão, qual que é o maior risco que você enxerga para 2026 nas empresas? Cara, o descumprimento da obrigação acessória. O não envio de eventos, a incoerência do ponto de vista tributário dos dados que já foram, teoricamente, deveriam ter sido, né, saneados e parametrizados em 2025. Então, eu elencaria ali 3 pontos principais. Em 2026, seria importante tomar cuidado com e aí para você que está, né, anotando aí, nos ouvindo, pela nossa experiência, primeiro, certifique que aquilo que foi feito corretamente, ponto 1. Ponto 2, avalie se a empresa, embora ela possa ter sistemas e cadastros já saneados, parametrizados, se ela tem processos internos, fluxos operacionais que conversam com as novas exigências de prazo, de volume de informações, porque, por exemplo, né, notas de débito, notas de crédito, envio de eventos, isso acontece de maneira tempestiva. É o que a gente chama do se, logo. Se acontecer tal coisa, logo tem que mandar um XML. Às vezes eu tenho o sistema pronto, mas não tenho nem processo para isso. E esse é um ponto que pega muito no dia a dia das empresas, porque sistema, se não estiver atendendo, a gente troca. Cadastro a gente consegue terceirizar e receber certo, mas processo depende de pessoas. E, cara, às vezes demoram meses para se adequar a um processo, para considerar ele um processo rampado. Essa learning curve, ela demora. E esse é um ponto de atenção especial em 26, na minha opinião. Legal. Eu estava acompanhando esses dias, semana passada, né, com você, uma reunião, e eu vi você batendo muito em um ponto que era sobre a qualidade dos dados. Que isso não é algo tão simples como, né, normalmente as empresas veem isso. Na sua opinião, assim, o que acontece? Qual que é o grande impacto? Eu queria que você falasse um pouquinho mais sobre isso, que eu achei muito interessante você falando nesse momento lá. Então, cara, quando a gente fala assim, ó, o dado, da maneira com que ele é esparso, eu tenho dados de produtos, dados de serviços, dados de fornecedores, né? E são só dados. Mas existe uma história que esse dado quer contar. Quando isso é concatenado com lógicas e com códigos, se eu amarro aquele CNPJ dentro de um determinado KNAI, dentro de uma determinada NBS, eu consigo saber que ele está usando um NBS e sequer ele tem KNAI para emitir nota com aquele código. Então, o que parece inofensivo por serem dados, no fundo, na lógica da fiscalização, e isso acontece cada dia mais de maneira eletrônica, é uma autodeclaração, é uma denúncia, uma autodenúncia de que você está fazendo errado. Né? Então, prestar atenção nesse saneamento, que é a base de tudo, é um dos principais pontos de uma implementação bem estruturada. Porque se o cadastro ele não tiver estruturado, produtos, CNPJs, fornecedores, clientes, serviços, como é que eu vou tomar o crédito se eu não sei se o cara está no Simples Nacional? Como é que eu vou identificar se o produto está reduzido ou não, se aquele NCM tem dupla interpretação? Como é que eu vou saber se aquele KNAI pode emitir aquilo se eu não sei nem qual é o NBS que eu estou colocando? Tem que fazer todo esse depara. Então, os dados, eles têm uma condição sine qua non de conformidade, de compliance. E quanto maior a empresa, mais cultura de compliance ela geralmente tem. Só que nós estamos falando que a reforma tributária vai colocar todo mundo no mesmo pacote. É a mesma regra de validação para o pequeno, para o médio e para o grande contribuinte, desde que ele tenha, né, o regime periódico de apuração. Então, isso vai mexer um pouco na estrutura, na mentalidade das empresas, quanto ao quesito de saneamento de dados. Muito bem. Um dos tópicos também que eu tinha separado aqui para a gente falar é sobre a adequação das empresas para a reforma tributária. Na sua visão, qual que é o erro mais comum que você está vendo hoje no mercado, com base em toda a tua experiência, a tua vivência que você tem hoje com as empresas? Cara, eu acho que essa é a pergunta de R$1 milhão, né? Ou de $1 milhão. Porque quando a gente fala de um erro comum, se fosse simples, era simples da gente evitar. Mas aquilo que está no cadastro, eu consigo sanear. Aquilo que está no sistema, eu consigo parametrizar. Mas o modus operandi, o jeitinho, a forma de se fazer a empresa funcionar é muito falha. Porque atende o business, mas acaba descumprindo a legislação. Então, o papel do gestor de tax, o papel
do gerente do projeto, né? Esse papel que tem ali, aquela visão tática de como as coisas rodam na empresa, é um papel de protagonismo total, necessário. Né? As empresas estão disputando, o mercado está aquecidíssimo, disputando bons profissionais no tapa aí, basicamente. Mas por quê? Porque a pessoa que tem já esse background, já tem esse tipo de expertise, para chegar jogando e dizer, olha, eu vou montar aqui um checklist de adequação de processos e as empresas precisam seguir esses processos para... Eu não deixo de funcionar o business, mas eu também não descumpro a legislação. Eu acho que conseguir esse pareto é a grande bola da vez. Legal. Sobre a adequação, tá? Para você fazer, já que você tocou nesse ponto de ter uma adequação segura ali, quais são as camadas ali que as empresas precisam focar? Tem alguma camada específica, assim? Tem algum ponto específico? Olha, pela nossa experiência com os nossos projetos, a gente já acumulou aí são centenas de empresas. Desde 2023 a gente está ajudando na implementação. Então, a gente já tem alguns bons cases aí de o que fazer, né, o que está dando certo nas empresas de grande porte, enfim, que pode ser replicado para outros negócios. E quando a gente pensa em camadas, eu até chamaria de camada 1, camada 2, camada 3, mas isso dá o sentido de hierarquia. Quando eu penso em mesa 1, mesa 2, mesa 3, eu estou pensando mais horizontal. Então, eu tenho uma mesa operacional, eu tenho uma mesa tática e eu tenho uma mesa estratégica. Qual a grande dificuldade? Teve muita gente que achava que a implementação da reforma era só sentar na mesa operacional. Então, eu vou fazer o saneamento dos cadastros, vou parametrizar os sistemas e eu vou dizer que a reforma está um sucesso. Agora, a gente tem que mudar de mesa. Nós precisamos sentar na mesa tática e rever todos os processos que serão impactados pela reforma, as is to be. A forma que eu faço e como eu vou ter que fazer. Porque isso demora tempo, isso drena energia, isso às vezes não depende do fiscal. Então, uma das formas que eu tenho de ajudar, às vezes, né, o empresário, a alta administração das empresas, a ter uma visão mais clara disso, é trazendo, por exemplo, o seguinte aspecto. Henrique, quando a gente estava num modelo declaratório, de quem era a responsabilidade da obrigação acessória? E aí você vai olhar para o teu time fiscal e falar, é da Jéssica, da minha equipe. Ok. Só que quando a gente está agora num modelo transacional, a responsabilidade da obrigação acessória é do meu time fiscal? E aí quando a gente para pensar, por que eu tenho que mandar uma nota? É porque você fez uma venda. Quem mandou a nota? O cara do faturamento. Mas o cara do faturamento mandou uma nota por quê? Porque o cara do comercial vendeu. Então, peraí, de quem é essa responsabilidade? É do fiscal? Que às vezes não está nem sabendo o que foi negociado, o que está ali na nota? O fiscal era 100% responsável quando tinha que se declarar, porque ele fazia a declaração. Entretanto, agora ele está sendo responsável por garantir que quando for gerado, está gerando correto. Então, ele vai trabalhar na base. Entende? E isso muda um pouco a cadeia de valor. Então, como a gente está falando de camadas e de sentar em mesas, eu enxergo que tem uma mesa operacional, uma mesa tática, uma mesa estratégica, que se elas não forem, todas elas, muito bem assentadas e definidas, o que cada uma precisa entregar, a implementação não pode ser considerada estruturada, sem riscos. Ela vai conter algum tipo de gargalo que lá na frente pode virar um passivo. E nesse cenário, assim, na sua visão, eu imagino que é preciso e necessário muita tecnologia, não só tecnologia, mas também automação para você conseguir passar por esse cenário de transição que a gente está tendo, né? A gente já está em 2026, já não é mais uma transição, né? Podemos dizer assim. Mas, na sua visão, como que você vê isso? Como que a ponta de tecnologia e automação entra para ajudar uma empresa nesse cenário da reforma, nessa adequação que ela precisa fazer já em 2026? Cara, a gente tem hoje dentro da Tax5 uma área que é responsável pela implementação de tecnologias da ASIS, Colossus aí, que ajudam a escalar rotinas, mesmo antes da reforma, que eram feitas de maneira manual. Então, imagina que eu tenho lá uma atividade e eu ficava repetindo de maneira manual aquela atividade. Vai chegar um momento que, humanamente, é impossível manter o mesmo nível de qualidade. Então, o robô, ele já vem, os RPAs, as automatizações, elas já vêm ganhando muito espaço, a IA está aí, etc. Só que com a chegada da reforma, eu acho que isso não se torna mais um plus, não é mais uma opção. É uma questão de sobrevivência. Porque eu vou ter que lidar com dois regimes. Eu vou ter que olhar para o antigo e olhar para o novo. Então, quando a gente fala de fazer isso com dois pratinhos, de fazer malabarismo com dois elefantes, cara, se eu tentar fazer com as mãos, a chance de insucesso ela é muito grande. Só que qual tecnologia eu tenho que escolher? E aí,
Não tem resposta certa, não tem bala de prata, porque cada empresa tem a sua cultura, cada empresa tem um perfil de usuário. Mas a presença da tecnologia, ela é indispensável, primeiro, para a gente conseguir auditar os dados CBS e IBS, nem o governo audita de maneira a olho nu, de maneira manual. Então, por que a empresa acha que ela vai ter a pretensão de dizer, não, eu vou bater o olho aqui, eu vou ver o que está errado? Primeiro, tem que ter uma tecnologia que veja como o fisco vê. Passo 1. Passo 2, eu preciso ter tecnologias para manter os cadastros daqui para frente, ad eternum, em governança e em conformidade. Acompanhar todas as mudanças e tentar fazer isso na unha, a gente já viu que não dá certo. Então, agora, né, mudou também a questão dos domicílios tributários eletrônicos, é uma exigência. Como é que eu vou ficar entrando no ECAC, no site, sem usar uma tecnologia? Como é que eu vou ficar monitorando minhas CNDs? Como é que eu vou ficar baixando minhas notas de serviço? Então, tudo isso são tecnologias que acabam empregando eficiência dentro da área fiscal. Isso é muito bom e é necessário. Mas, de novo, por mais que às vezes não existam bases oficiais, mas a gente ter tecnologia acaba ajudando. Um dos exemplos reais, a gente na Tax5 conseguiu desenvolver um mecanismo de buscar a opção pelo lucro real ou lucro presumido. Essa informação ela não é pública, ok? Não é uma base pública. Mas se eu tentar fazer isso na mão para um cadastro de 100 mil fornecedores e um cadastro de 100 mil CNPJs, quanto tempo eu demoraria para ajudar o meu cliente? Então, não posso chamar isso de solução. Então, embora não seja numa base oficial e não dê 100% de assertividade, é melhor ter 91%, como foi o nosso caso lá, 93,3% de assertividade na base, porque eu só trabalho de forma manual com os outros 7%. O resto eu consegui automatizar. Então, a tecnologia, ela não é mais artigo de luxo, vamos dizer assim. É fator de sobrevivência. Perfeito. Outro ponto também que eu queria que você falasse é certificação de conformidade em 2026. Eu vi que você está batendo muito nessa tecla, também de governança. Isso. Fala um pouquinho mais para a gente sobre isso. Quando a gente fala de se certificar, esse foi um movimento, e quem nos acompanha aí sabe, os nossos clientes, quando essa primeira onda ela começou a quebrar lá atrás, né, as primeiras empresas começaram a sinalizar de, olha, testes ok, o LinkedIn pipocou disso, né? Muita gente dizendo, cara, deu tudo certo e conseguimos destacar já notas com CBS e IBS. Isso é muito legal, tá? Mas o projeto não para aí. Na verdade, ele começa aí. Porque a partir do momento em que a minha nota está validada, significa que ela pode ser auditada. Significa que ela pode ser lida. Então, quando a gente tem uma visão de que a nota está sendo validada e está tudo certo, não. É só o começo, essa é só a ponta do iceberg. Então, validar a nota significa que ela é legível e auditável, ponto 1. Aí vem, certifique-se que o conteúdo tributário ele está em conformidade. Certifique-se que você está em compliance. Então, fazer essa certificação, basicamente Henrique, me dá um lote de XMLs que você já está emitindo com os novos códigos. Você colocaria a tua mão no fogo, todos 100% estão certos? Ah, não, 99% está certo. Mas a auditoria é eletrônica. Ela não trabalha com amostragem, ela vai auditar 100%. Então, ter 1 ou 100% errado, está errado. Então, as empresas têm essa possibilidade de fazer a certificação da conformidade porque elas vão ser auditadas eletronicamente. Por que eu não crio o meu mecanismo de auditoria preventiva, eu mesmo, antes do próprio agente fiscalizador? Então, é sobre isso. Certificação de conformidade tem a ver com olhar aquilo que foi feito para saber se foi feito de maneira correta. E o governança é manter atualizado. É o que a gente vem orientando os nossos clientes e conseguindo entregar para eles dentro do projeto de adequação, do protocolo de adequação, um saneamento e uma governança. Agora já falando para quem está ouvindo a gente aqui até agora, e é uma pergunta de 1 milhão. Para quem está ouvindo a gente, como que você diria que, ou quais os principais diferenciais da Tax5 para as outras consultorias quando se fala de reforma tributária em 2026? Cara, eu costumo dizer que não existe consultoria errada. Não existe consultoria certa. Existe o momento da empresa, o quanto ela consegue investir, aonde ela quer chegar, que nível de conformidade ela precisa ter, porque o ponto principal da Tax5 é que nós temos tecnologia de ponta, mais expertise. E o fato da gente estar desde 2009 trabalhando nesse mercado com as implementações do SPED, é claro que a reforma não se compara com o SPED fiscal, com o SPED de contribuições com o social, mas a metodologia que a gente está empregando agora em 2026 é a mesma que a gente usa desde 2009. Cadastro, processo, sistema. Isso é um método de trabalho nosso.
Então a gente saneia o cadastro, estrutura os processos e homologa os sistemas. Essa metodologia, quando a gente copiou esse método para a reforma tributária, a gente viu que precisavam, né, ter alguns ajustes. O que era cadastro antes não é eficiente nem suficiente para falar que saneou cadastro na reforma. Então, é um escopo maior, mas o método permanece o mesmo. Então, eu acho que o diferencial da Tax5 é o nosso consultor, ele já fez isso no SPED de contribuições em 2012. Ele já fez isso na ICF em 2014. Ele fez isso no E-Social em 2017. E agora ele está fazendo, né, a versão atualizada, a mesma metodologia com a reforma, só que com uma abrangência muito maior. Por quê? Porque além de fazer a parte operacional e tática, a gente está tendo que entrar na parte estratégica do projeto, que é quanto de impacto tu vai ter no caixa a partir de 27? Quanto do seu preço vai subir ou descer? Como é que os teus fornecedores vão fazer com os contratos? Então, isso eu posso estar implementado com a reforma, mas dirigindo cego em alta velocidade. Por quê? Eu posso ter feito a parte operacional da mesa 1, a onda 1, eu posso ter feito o desenho dos meus processos, mas posso tomar um susto a partir de 2027 ou a partir de 2029, porque eu não consegui medir ou mensurar quais eram os reais impactos daquilo na nossa operação. Então, a gente une expertise e tecnologia também na modelagem de cenários para poder detectar de maneira preventiva quais serão os impactos ano a ano durante todo esse período, 2027 até 33. Aurélio, se você pudesse deixar aqui agora uma mensagem direta para CEOs, CFOs, líderes fiscais que ainda não viram a real importância de você começar a executar ações sobre a reforma e não estão dando tanta importância para isso. Qual que seria essa mensagem? Bom, eu vou virar até para cá, para a câmera, porque esse é o ponto que mais chama atenção ali nas rodas executivas que eu participo. A gente participa de várias associações, várias instituições, enfim, para falar de reforma, de vários grupos, várias comunidades, e infelizmente a reforma ela ainda é um papo seleto para poucas empresas no Brasil. Não conseguiu chegar ainda, cara, na camada que deveria. O pequeno empresário ainda tem muita dúvida, ele não tem clareza e todo mundo acaba se escondendo de mas é porque ainda falta o regulamento, mas é porque ainda não publicou tudo. Tá bom. Depois que publicar tudo, teremos 120 dias para se adequar. Vai dar tempo? Porque, cara, tem empresa que está fazendo isso desde 2023 e ainda sabe que não conseguiu implementar. Então, só porque a empresa é um pouco menor, ela vai conseguir em 120 dias sentar nas 3 mesas, operacional, tático, estratégico, sanear cadastro, mapear processo, parametrizar o sistema, entender quais são os impactos, tomar as decisões. Cara, é muito pouco tempo. Então, a dica que eu daria é entenda a reforma tributária sem juridiquês. Entenda a reforma tributária sem o tequinês danado. Porque se a gente ficar lendo a lei no pé da letra, como os nossos consultores, advogados, contadores dizem, é muito difícil realmente disso chegar na cabeça do empresário. Então, é um projeto que ele parte do pressuposto que a comunicação é o fator principal. Se eu não conseguir me comunicar com a alta administração, com o CEO, com o CFO, com o líder, com o gestor geral da empresa, ele não vai dar a devida importância, porque como o próprio nome diz, reforma tributária. Então chama o time do tributário. Mas de tributário só tem um nome. De tributário só tem um nome. É um projeto que quem sente nas pontas, comercial e vendas, sente mais dor do que o próprio tributário. Porque o que pode, a gente falou isso já, o que pode ser pior do que uma substituição tributária, do que um diferencial de alíquota? Cara, o cara do fiscal está acostumado com isso. Então, CBS, IBS, imposto seletivo, eles de fato vêm para somar. Mas quem não tem a visão da casa pronta, não suporta a obra. Como é que eu vou suportar se eu não sei o que está por vir? Então, virão dias bons, eu diria maravilhosos, comparado ao que a gente vive hoje, no aspecto de complexidade da legislação. Mas até que esses dias cheguem, a gente precisa estruturar como uma fundação de um projeto arquitetônico, de uma engenharia. Eu preciso fazer a fundação correta. E a fundação se eu não conseguir envolver, dai a César o que é de César. Eu preciso colocar processos, pessoas e ferramentas nos seus devidos lugares para que a gente possa atender a um projeto legal. Não é opcional. E se eu não entender que a empresa, de agora para frente, ela tem que jogar um novo jogo, eu vou perder competitividade, eu vou perder eficiência. E, cara, operar de maneira ineficiente em tempos de reforma tributária pode significar a morte do negócio.
Então, esse é um assunto muito delicado e eu tenho me dedicado, junto com os sócios, a trabalhar muito nessas associações de classe, comunidades tributárias e eventos, para a gente tentar compartilhar uma visão da reforma tributária na prática, não no PowerPoint, mas no mundo real. Lá no dia a dia, o que acontece com o comercial? Lá no dia a dia, o que acontece com o jurídico? Lá no dia a dia, como é que vai ser o compras? Lá no dia a dia, como é que vai ser a precificação? Porque no final do dia, cara, é isso que vai pegar. A implementação vai ser bem estruturada ou não, se os departamentos conseguirem colaborar para que o projeto saia conforme a exigência. E, de novo, se isso não acontecer, tudo bem, mas significa que eu perco saúde financeira, eficiência, que eu perco competitividade, pode ser que eu perca mercado. Então, eu acho que o recado seria esse. Comece pela comunicação. Precisamos tocar o coração da alta administração das empresas, que esse não é uma troca de siglas de impostos. É um projeto de mudança de modelo de negócio e de tributário. Isso aqui só tem o nome. Agora, pegando um público específico, tá? Para quem as empresas que fizeram algumas ações em 2025, já para começar esse período de transição, fizeram, digamos assim, o dever de casa, porque existe uma diferença entre você estar preparado e você realmente estar preparado. Total. Então, para quem já startou isso em 2025, já fez ali a base, a fundação, digamos assim, em 2026, qual o recado que você deixaria para esse grupo específico? Cara, a sensação do falso positivo, a gente brinca assim, né, que a ignorância traz a paz. Porque se eu não sei que está errado, eu estou dormindo em paz achando que eu fiz a implementação. Mas quando a gente usa mecanismos, não para trazer o achismo, mas que eu consigo evidenciar que aquilo que foi feito poderia ter sido feito de maneira mais assertiva, poderia ter sido feito melhor, com mais qualidade, é importante as empresas realmente buscarem esse tipo de certificação. Quality Assurance. Eu preciso olhar para aquilo que eu fiz e fazer um autoexame, fazer uma nota, de 0 a 10. Só que não pode ser com achismo, tem que ser com a mesma visão do agente fiscalizador. Então, o recado para quem implementou ou fez a onda 1, se ela tiver sido bem feita, ela é anti-falha, ela é anti-multa. Por que não simular uma fiscalização? Já existe tecnologia, nós temos inclusive. Por que não fazer isso? Né? Para certificar que aquela mesa, e aí deu check, cara, deixa eu ir agora para outra mesa que é a tática, depois eu vou para outra mesa que é a estratégica. Mas se eu tiver com essa janela, se esse portal continuar aberto, é como se eu tivesse ido para sentar numa outra mesa, mas eu ainda não resolvi o meu assunto do passado. Isso não é o que a gente está indicando para os nossos clientes. A gente realmente está querendo que eles façam de A a Z esse processo de certificação, com os XMLs, com os pacotes, com os cadastros, para aí sim garantir que deu check nessa ação e aí a gente vai para o próximo desafio, que, diga-se de passagem, é muito maior do que essa onda 1. Maravilha. Foi bom o papo de hoje, hein? Bom. Gostei. Muita coisa, né? Muita coisa, muita coisa. Bom, já pra gente finalizar aqui, pra você que acompanhou a gente até agora, tá? Se a sua empresa precisa de ajuda com a reforma tributária em 2026, não esqueça ali de seguir a Tax5 nas redes sociais. A gente vai deixar aqui embaixo desse vídeo, tá? Todas as redes sociais. Se você precisar de ajuda, quiser falar com algum dos nossos consultores, a gente também vai deixar o nosso site aqui embaixo. Só você ir lá e se cadastrar para que um dos nossos consultores possa entrar em contato com você e ver qual que é a melhor forma que a gente pode estar ajudando a sua empresa ainda esse ano de 2026. Boa. Eu acho que o recado é esse, pessoal. A gente consegue fazer a implementação sozinho. Pode ser que a gente vá para o lado errado, pode ser que a gente demore demais, pode ser que a gente não consiga observar todos os detalhes. Então, se você puder, entre em contato conosco, que a gente vai trocar ideias e benchmarks daquilo que está funcionando. A gente tem o maior prazer em conseguir ajudar as empresas que querem tomar, né, dar um passo além ali, tomar essa atitude de entrar 2026 em conformidade com as novas regras do jogo, entendendo que daqui para frente não é mais uma opção, é um estado de sobrevivência. Então, pode contar conosco aí, com todo o nosso time. Muito bem. Valeu. Valeu. Obrigado.